Aí o vendedor, ou o consultor de vendas, ou o gerente, ou o supervisor, ou o diretor, dono da empresa, fala assim, cara, eu preciso vender mais. Como é que eu faço para vender mais? O que eu preciso fazer para vender mais? E aí, é uma máxima que eu falo sempre com as equipes por onde eu passo, né? Só existem duas maneiras de você vender mais, de você alavancar as suas vendas. Primeiro, é você vender mais para os seus clientes, né? Então, você tem uma carteira, você vende X R$ 1.000 para aquele cliente no mês, por exemplo. Então, uma forma de eu vender mais é eu vender mais, eu aumentar minhas vendas, é eu vender mais para os clientes que eu já tenho, né? Uma outra maneira, naturalmente, é eu trazer novos clientes para a minha carteira, né? Então, se eu já vendo, vamos supor, 500 mil por mês para X clientes que eu tenho na minha carteira, né? Eu posso me programar, ou planejar uma estratégia, né? Fazer uma estratégia para eu elevar, por exemplo, meu faturamento em 30% nos clientes que eu já tenho e depois tentar conquistar mais clientes para eu poder aumentar o meu portfólio de clientes, né? A minha carteira de clientes, como muitos gostam de falar, para eu poder crescer o meu faturamento com clientes novos. Então, essas são as duas maneiras de você crescer, né? As vendas, né? Através de vender mais para os clientes novos, ou então conquistar clientes, vender para os clientes que você já tem e conquistar clientes novos. Então, vamos lá. Primeiro, o que eu preciso fazer para vender para os clientes atuais? Aí vai um pouco do spoiler do nosso método DAP, né? O método direto ao ponto. Então, o que eu preciso fazer? Qual é o mapa da mina? Eu fiz uma brincadeira aqui com a gente, né? Bom, eu tenho algumas bases. Imagina subindo o Everest, né? Não sei se alguém já teve a chance de ir lá, mas com certeza já viu em em algum local, num vídeo, no Fantástico, onde for, né? Na televisão. Para você chegar lá no pico final, você passa por várias bases, né? Você começa ali, começa as primeiras caminhadas e você vai passando por base até você chegar no objetivo final, que é o cume, né? Então, nós vamos fazer o mesmo caminho. Nós estamos traçando aqui o mapa da mina e nós vamos chegar na base 1. Qual é a base 1? Análise da situação atual. Então, eu vou precisar fazer uma análise dos clientes que eu tenho, uma análise completa para eu entender qual é o panorama, né? Como é que eu estou nesse momento. Aí cheguei na base 1. Para eu ir para a base 2, eu fazer a coleta de dados. Então, eu vou precisar ter informações e para entender, eu botei aqui já um spoiler, que é o SOW, eu vou falar daqui a pouco, mas você vai coletar os dados para poder entender aonde eu estou nesse momento e o que eu vou precisar fazer para alavancar. E aí eu vou para a base 3. Eu vou criar, baseada nesses dados que eu coletei, eu vou criar a estratégia. Eu vou criar a metodologia e a estratégia para eu poder alcançar os objetivos, que nesse caso é o aumento de venda com os clientes que eu já tenho. Tá? A base 4, a implementação dessa estratégia. Então, eu criei a estratégia, agora eu vou implementá-la. Vou criar todos os cronogramas, fazer todo o planejamento para implantar essa estratégia para esses clientes que eu já tenho na minha carteira, ou que a empresa já tem, né, com a carteira dela inteira. A base 5 é o acompanhamento, que talvez seja a parte mais importante, né, dessa caminhada, né? É você acompanhar. E você, como consultor, né, de repente você vai me dizer assim, Valnei, lá na empresa que eu estou lá, o meu gestor não me controla muito, eu fico meio solto, sou eu mesmo que tenho que fazer a minha vida acontecer, não posso, eu não dependo de ninguém, não tem ninguém para me ajudar. Então, é importante que você tenha o autocontrole, né? Então, você fazer a gestão da sua carteira, da estratégia que você criou, da implementação que você idealizou e você mesmo ir acompanhando essa performance, entendendo se as coisas estão caminhando do jeito que você planejou, ir ajustando, né, esse cenário, e errando, errei, voltei, e, enfim, para você poder alcançar o objetivo final, que é o aumento de vendas, né? Beleza até aqui? Tem alguma dúvida aí, Melissa? Tudo bem? Ótimo, gente. Então, vamos lá. Nós estamos na base 5, vamos iniciar essa caminhada através da base 1, tá? Base 1, análise da situação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, primeiro, pegar o banco de dados, deixa eu abrir aqui toda a planilha, eu vou pegar o meu banco de dados, aqui eu estou botando para vocês um exemplo, né?
para você entender o cenário. Eu estou trabalhando numa planilha. Pô, Valnei, lá na minha empresa eu tenho um RP, um sistema que me dá um relatório completo. Maravilha, usa o relatório que você tem no teu sistema. Tá? O fundamental é você determinar um período, esse período pode ser um ano, né? Você pegar de um ano para cá, e você fazer o ranking desses clientes, né? Então você vai. Eu gosto muito, não sei se vocês se lembram lá da aula número 1, né? Nós falamos dos critérios de segmentação, os critérios de classificação, né? Você pode classificar o cliente pela vertical que ele atua, você pode classificar o cliente pelo tamanho e a possibilidade que ele te traz, né? Você tem algumas formas de classificar. Nesse trabalho, inclusive eu implemento isso no método DAP, eu vou pelo faturamento que essa empresa me deu no último período, né? Então, eu faço um ranking, seleciono ali os clientes, crio uma linha de corte, né? E digo assim, daqui para cima é o cliente curva A, daqui para baixo curva B e lá embaixo curva C. Mas antes disso, para eu identificar o cliente curva A, vocês se lembram lá, quem participou da primeira aula, vocês lembram da regra de Pareto. Qual é a regra de Pareto? Quem poderia dizer aí no chat qual é a regra de Pareto? Vamos ver se o pessoal está ligado aí. Quem é que se lembra da regra de Pareto? Vamos lá, gente. Ninguém lembra? Se ninguém lembra, escreve lá. Não lembro. Jadson, 80-20, ótimo. Alguém mais lembra da regra de Pareto? 80-20 também. Bruno, Leandro. Vendas Procis é a Thaíris, né? Confirma aí. Leandro, 20%, que representa 80% das vendas. Maravilha, o pessoal está lembrando. Qual é a regra de Pareto? A regra de Pareto é o seguinte, sempre você vai ver que os percentuais são esses. Inclusive, essa situação, esse print ali, número de clientes, compras, total e Pareto, é uma situação real, tá? Ali nós temos 19% dos clientes que representam 80% da venda. Então, são 398 clientes, 75 representam 80% da venda total, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com a regra de Pareto, porque, para mim, esse Pareto, esses 19% nesse caso aí, são os meus clientes curva A, nesse período para trás, né? Então, eu vou identificar esses clientes e vou classificar ele como A, como vocês estão vendo na planilha ali, né? Aí eu vou traçar ali os 80-20 para baixo até um determinado ponto. Isso daí, cada caso é um caso. Você vai olhar a planilha, vai identificar e vai dizer assim, olha, daqui para cima eu vou classificar como B e daqui para baixo como C. Aí, o que acontece? Quando você cria a curva, né? Você entende o seguinte, a regra de Pareto também fala muito sobre isso. Se eu tenho 20% de clientes que representam 80% da minha venda, isso significa que eu vou destinar 80% do meu tempo para esses 20% que me dão um resultado muito bom, né? Então, eu preciso otimizar o meu tempo. Vocês lembram lá também da aula 1, né? Eu não posso perder tempo. Eu não posso ficar ali com um cliente que, de repente, me toma um tempo danado, mas não me traz resultado. Então, eu preciso trabalhar esse meu tempo. Então, 80% do meu tempo eu destino para os 20% e para os clientes da curva B que tem um potencial de se tornar curva A. Então, eu consigo hoje, com várias ferramentas, analisar aquele cliente e ver se ele tem potencial para se transformar num cliente curva A. Então, eu vou destinar também desses 20% um pouco de tempo para esse pessoal da curva B, né? Então, eu vou fazer a análise da situação. Quem é o meu cliente curva A, quem é o meu cliente curva B, aonde que eu vou me posicionar, né, e começar a subir o meu cume, né? Estou na base 1, análise de dados. Então, vou passar um tempo bom trabalhando isso daí, tá? Beleza, aí eu vou para a base 2. Qual é a base 2? É a coleta de dados, é a informação, né? O que é o SOW? O SOW é um termo em inglês que significa a participação que você tem como vendedor na compra total desse teu cliente. Então, vamos imaginar que nesse período você viu que a média do cliente X era de 10 mil reais. Ele te compra, em média, 10 mil por mês. Mas, na coleta de dados, ele te falou, o comprador dele falou, que ele compra 50 mil mês, por exemplo. Estou dando aqui um número aleatório. Então, você está dizendo o seguinte, pô,
Se ele compra 50 mil mês e só me compra 10, significa que eu tenho 20% do faturamento dele, né? Ele só compra da compra dele global, só 20% é para mim. Então, eu posso traçar com esse cliente uma meta. Tipo assim, eu quero dobrar a minha venda para esse cliente. Beleza, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter a coleta de dados, eu preciso pegar informações. Então, quais são essas informações? Quais os segmentos que esse cliente atua? Às vezes você lida com o cliente todo dia, está todo dia ali com ele, mas nunca teve uma conversa para poder entender o negócio dele. Qual o tipo de solução que ele implementa, né? Enfim, aonde ele se dedica, a maior parte dos projetos dele estão em qual segmento. Então, você vai perguntar isso para ele. Você vai perguntar quais são as marcas que ele normalmente trabalha. Os instaladores, integradores gostam muito de homologar marcas, né? Então é importante que você saiba quais são essas marcas. Você vai perguntar onde que normalmente ele compra esses produtos, em qual distribuidor ou em qual revenda, onde ele adquire esses equipamentos, e uma noção média, pelo menos, às vezes o cliente não quer abrir ali muito, né? Enfim, não quer dar informação, mas ele fala, olha, eu compro mais ou menos 50 mil. É importante que você tenha uma noção da compra que ele tenha naquele período mensal, né? Para você entender o que eu falei antes, né? Quanto que eu participo, qual é o meu SOW, né? Em relação a esse cliente, tá? Então, eu vou ter a coleta de dados. Essa coleta de dados você pode fazer através... É importante que você formalize, né, esse encontro com esse cliente. Pode ser até um encontro pelo telefone, tá? Mas que seja uma hora, um momento que ele esteja tranquilo, que ele possa responder. O ideal é que seja uma reunião presencial, que ele esteja na loja ali com você, ou fazer uma call, né, uma videochamada, né? E você consiga ali, nem que seja por 10, 15 minutos, ter essa conversa com o cliente e poder coletar essas informações. Oi, cliente, tudo bem? Tudo bem. Pô, eu queria te fazer umas perguntas. Você se incomoda de tirar aí 5 minutos e me responder? Estou fazendo aqui uma análise de dados, a gente está querendo te atender cada vez melhor. Vou te fazer algumas perguntas bem rápidas. E aí você vai fazendo a pergunta, ele vai te respondendo, você vai preenchendo sua planilha, botando ali na tua agenda, né? Tem várias formas de você fazer isso. O importante é você ter a informação. Isso que vai ser importante para você, tá? Aí, bom, aí eu estou falando aqui, né? Baseado na participação que você tem, você vai criar suas metas, como eu falei, né? Então, parte da minha estratégia vai ser dobrar o faturamento com esse cliente, triplicar o faturamento com esse cliente. Pô, eu vendo a marca X, ele compra essa marca X com o meu concorrente. Ah, não, ele tem que comprar mais comigo. Eu vou encontrar uma maneira de trabalhar e criar uma meta para isso, né? Para eu aumentar a minha participação. Então, foi o que eu falei. Eu vou aumentar as minhas vendas. Nesse cliente, por exemplo, eu pretendo aumentar o faturamento dele em 30%. Então, ele me compra 10 mil, eu vou passar a vender 13. Né? Se eu quero aumentar em 50%, se ele me compra 10 mil, eu quero ir para 15, eu quero dobrar, quero ir para 20. Então, você precisa entender essa participação para que você entenda, né, as maneiras como você vai crescer. E uma coisa importante, né? É importante que essa estratégia esteja calcada no potencial que esse cliente tenha, tá? Tudo bem, ele vai estar ali no curva A, às vezes no curva B, mas é importante que você dedique essa tua estratégia, esse teu tempo, para um cliente que, de fato, pode te trazer um faturamento interessante. Não adianta, se você trabalha numa meta de 500 mil, você, eu vou aumentar esse cliente, ele tem um ticket médio de 500 reais, eu quero aumentar para 1.000. Pô, esse cara não está na tua curva A, não é o teu Pareto, né? E nem é na curva B, ele está lá na curva C. Pô, mas você vai abandonar a curva C? Não. A curva C são clientes que você tira ali no mês um dia, metade de um dia, para falar com todo mundo de uma forma bem ampla, né? E o teu foco está no curva A e os curva B com grande potencial, né? Para você poder customizar o teu tempo. Então, é importante que você entenda quais são as possibilidades, quantos instaladores esse cara tem, qual o fluxo dele de instalação, né? Se ele faz grandes instalações, se ele está envolvido em projetos interessantes para você poder ver, pô, esse cara tem potencial, eu vou investir nele. Então, às vezes, o cliente, né, tem um relacionamento com você, mas é um faturamento muito baixo, mas ele tem uma demanda, ele tem um potencial muito alto, né? Então, você pode se dedicar para poder conquistar o faturamento ou a compra dele no curto prazo, tá? Maravilha, aí nós vamos para a base 3, já estamos subindo, o ar está ficando rarefeito, né?
Vamos lá, base 3 é a criação da estratégia. Então, como eu me baseei, né, em tudo que eu acabei de falar aqui, na coleta de dados, já fiz a seleção, categorizei, eu vou criar a estratégia. As estratégias são diversas, tá? Várias estratégias que a gente pode fazer. Eu vou relacionar as principais, tá? Primeira, a estratégia de relacionamento. Ou seja, na verdade, esse meu cliente, ele compra muito do concorrente por causa da ligação que ele tem com essa outra empresa. O vendedor trata ele muito bem, ele já tem um crédito, pré-aprovado ali, o relacionamento dele é ótimo com essa empresa. Então, a minha estratégia com esse cliente pode ser de relacionamento, pode ser uma estratégia comercial, pode ser uma estratégia financeira, pode ser uma estratégia técnica. Então, eu diria que para o nosso mercado, para a área de tecnologia, essas seriam as principais estratégias. Existem outras, mas essas seriam as principais. Estratégia de relacionamento. O que eu vou colocar ali? Vamos fazer a relação, vamos dizer assim, vamos marcar um café da manhã com esse cliente. Vamos marcar um dia para ele vir até a empresa, nós vamos oferecer um café da manhã para ele, ou seja, o foco é relacionamento. Vamos fazer uma apresentação de produtos, vamos falar sobre o mercado, vamos entender um pouco melhor, vamos apertar a mão dele, vamos trazer ele para dentro da empresa para esse relacionamento aumentar. Esse aí pode ser um almoço também, um almoço de negócio, pode ser uma visita presencial, você ir até ele. O ideal é você trazer ele para a tua empresa, tá? Mas você pode, eventualmente, fazer uma visita direta. Você pode montar dentro da tua loja um workshop, um dia para o cliente vir, os clientes virem para visitar, conhecer a estrutura, showroom, etc., né? Então, tudo isso são estratégias de relacionamento. Então, como é que isso se dá? O consultor, eu vou selecionar ali 20 clientes da minha carteira, vou montar uma agenda com ele e vou convidá-lo para o café da manhã. Se eu sou consultor, eu vou alinhar com meus gerentes, gerente, eu estou com uma estratégia aqui, que é o seguinte, eu vou trazer meus principais clientes para um café da manhã. Você se importa da gente fazer aqui 10, 20 cafés da manhã durante um período X? Eu vou trazer os clientes fulano, beltrano, ciclano, com grande potencial e tudo mais. E aí você vai fazendo esse trabalho para poder ampliar. Quando você está lidando, que você é o gestor, né, você pode fazer uma estratégia mais ampla, até trazer mais de um cliente para isso. Tá? O ideal é que você faça algo personalizado, porque isso vai aumentar o teu relacionamento com o cliente seguramente, e os negócios às vezes surgem nessas reuniões. Pô, não sabia que vocês tinham essa estrutura, eu estou inclusive com um projeto que eu estou iniciando aí, e aí geralmente as coisas acontecem nesse momento. E aí é importante o consultor não perder esse timing. Percebeu que tem um negócio ou que o cliente vai te dar um retorno, né, rápido ali, você vai logo em cima, já tenta mapear, né, para você não perder ali o coração latente, né? A parte comercial, às vezes você não alavanca com esse cliente por causa da forma de pagamento. O cliente está acostumado em fazer, sei lá, em 6 vezes onde ele compra. Ou então, a forma de faturamento, ele não fatura todas as notas, ele compra durante 15 dias, aí fatura no 15º dia, depois compra na outra quinzena e fatura só no final do mês. Enfim, ele tem uma maneira ali de faturar as suas cobranças, né? de pagamento, cobrança de frete. Lá onde eu compro, eu faço o pedido de X só, um pedido mínimo, já não tem frete. Então, você pode estudar qual é o teu volume, né? Então, se a empresa tiver um volume alto, vale a pena você quebrar isso com o teu financeiro, com o teu pessoal de logística, você como consultor, tá? Você conversar dentro da empresa, olha, meu cliente compra do concorrente tantos mil reais, só porque aqui a gente tem cobrado frete e lá ele não paga, né? Qual é o volume dele? Pô, ele compra tantos mil. Pô, vamos fazer uma experiência, vamos fazer a mesma coisa, né? Descontos, e ver preço de concorrente, prazo de troca, de remessa, enfim. É uma coisa voltada para o comercial. Parte financeira, limite de crédito. Não compro contigo, quando eu boto um pedido, o meu crédito estourou. Então, é importante o vendedor, o consultor, perceber lá atrás, na coleta de dados, o cliente com potencial. Então, antes dele começar a negociar, ele já solicita documentação para aprovar no departamento dele financeiro, de crédito, um crédito pré-aprovado ali antes do cliente chegar com o pedido, né? Então, você vê os clientes que têm potencial e já faz um trabalho de aumento de crédito. Você complementa a agilidade nas autorizações, né, de compra,
né? Então, na medida que você já aprovou o crédito, fica a coisa mais ágil ali para o cliente fazer o faturamento. E, por final, a parte técnica, que é muito comum no nosso segmento. Então, o cliente trabalha com concorrente, marca X, né? Então, eu quero trazer ele para a minha marca. Então, eu falo para ele, olha, vem aqui para a empresa, eu vou fazer online, eu quero fazer um negócio exclusivo para você, só para os teus técnicos, só para a sua empresa. Eu queria fazer uma sessão de treinamento, uma série de treinamentos para falar sobre A, sobre B. Você me falou que faz normalmente projeto X, trabalhando com equipamentos Y. Eu quero te apresentar coisas novas, né? Normalmente o integrador gosta desse tipo de coisa, você alinha isso com ele, com a equipe, isso dá muito certo também, que é a parte técnica, né? E você oferece um suporte especial, de repente, olha, quando você tiver um projeto, me liga, eu vou botar o técnico exclusivo para te ajudar na hora da implantação, pós-venda, né? O técnico ajudar a fazer a implantação, enfim, coisas voltadas para a parte técnica, tá? Isso é muito, muito, muito importante também e acompanha e faz com que essa estratégia dê muito certo. Então, base 3, criei as estratégias. Cada cliente, o que eu vou fazer com cada um deles? E aí, eu chego na base 4. Qual é a base 4? Vou implementar a estratégia. Então, eu vou montar as minhas agendas, vou conversar com os departamentos e vou fazer algo que é importantíssimo nesses planejamentos. Avaliar o que eu vou fazer, né? Implantar, mudar o que tiver que mudar, agir de novo, não deu certo, eu mudo de novo e vou fazer um ciclo eterno ali até eu conseguir atingir o objetivo que eu planejei, né? Então, eu planejo, crio a estratégia, vou para a implementação, ajusto um detalhe, se não deu certo, isso aqui não foi legal, ajusto, vou lá, continuo a implantação até você conseguir atingir o objetivo ou, como eu falo sempre, abandonar aquele cliente, entre aspas, né? Então, olha, esse cliente não vai me dar o retorno que eu espero. Eu imaginei, mas não deu certo. Então, eu já boto ele de lado e vou investir aonde eu tenho condição de trazer retorno, né? Então, isso faz parte do ajuste. Avalia, muda, age, avalia, muda, age, vai embora, até você atingir o objetivo que foi lá atrás aumentar teu faturamento em 50%, por exemplo, nos clientes que você já tem, tá? A base 5 é a base mais esperada, né? Que é o acompanhamento, é a parte que muitos consultores acham a parte chata, né? Que é a parte do acompanhamento, da cobrança, ou a autocobrança, ou a cobrança da parte da gestão, né? De quem está coordenando esse trabalho, né? Então, a gente tem que ter as metas claras. Então, quais são as metas? Olha, eu quero reunir 60 clientes no trimestre. Então, eu quero me encontrar com 60 clientes. Quero fazer 20 reuniões por mês. Então, essa foi a meta que eu criei para mim. Eu sou consultor, eu quero aumentar minhas vendas, então eu vou contactar 60 clientes e 20 clientes por mês, vou fazer reunião. 30 clientes com crédito e reavaliação no trimestre. Então, eu vou pegar clientes que não têm ainda análise de crédito, vou criar análise de 30 clientes. Estou dando exemplos, tá? Treinamentos, pelo menos 30 clientes eu vou fazer treinamento esse mês. Então, a minha estratégia de treinamento, a minha meta é 30. Novo desenho comercial com 10 clientes. Então, eu vou chamar ele, vou ver faturamento, ver parcela. Porque lá na coleta de dados, ele me falou, olha, lá no meu concorrente eu divido em 5 vezes, por exemplo, né? Então, eu vou trabalhar isso e vou criar essas metas. A avaliação, ela precisa ser periódica. Então, avaliação diária, quinzenal, mensal, né? Trimestral, para eu poder acompanhar, né? Se tiver que ter alguma alteração estratégica, tem que estar dentro dessa avaliação e de mudança de rota bem rápida. Os compromissos, o que é o compromisso? Na hora que eu fiz as reuniões, os encontros, os treinamentos, eu me comprometi com alguma coisa ali com o cliente. Ou que o meu técnico vai acompanhar, ou que o financeiro vai aprovar mais rápido o crédito, ou avisar o cliente, né, que sempre que foi feito o que nós trabalhamos na reunião, que nós acertamos, eu ligar para ele, olha, aquele assunto, lembra? Ó, fiz hoje aqui, nós fizemos aquele faturamento que você pediu, olha, aquela entrega, não cobrei teu frete, né, conforme nós combinamos, né, que é uma espécie de pós-reunião, né, para ele entender, pô, legal, os caras estão cumprindo ali o que a gente combinou. Então, isso também é bem importante. E a parte técnica, né, que eu falei, né? Não precisa ser nenhuma reunião formal, mas ele encontrou o técnico aí, cara, como é que foi a reunião? O cara gostou? Deu certo? Porra, legal, então vamos lá, eu vou ligar para ele, né? E haver um alinhamento, né? Lógico que isso tem que estar baseado numa agenda,
todo mundo tem que ver essa agenda, a gente tem que avaliar o trabalho dia a dia, mas às vezes o técnico pode chegar para você na estratégia técnica, né? Olha, o cliente falou que está aqui com um projeto, cara, tal, assim, assim, ele está trabalhando esse projeto, dá uma ligada para ele que eu acho que dá para a gente pegar esse projeto para nós, né? A gente fazer esse projeto junto com ele. Então, essa troca ela é muito importante, tá? Dentro desses encontros, tá? E aí, depois disso, a gente chegou lá no pico. Chegamos lá no Everest, né? No final, era o tesouro, né? Encontramos o tesouro. Então, o que a gente vai ter? Primeiro, mais clientes ativos na base. A minha positivação vai estar lá próxima dos 70% que a gente falou lá atrás. Qual a segunda coisa? Eu passo a ter uma coisa que todo vendedor, todo consultor comercial, todo gerente, todo dono de empresa precisa, que é previsibilidade. Então, a partir do momento que eu conquistei a estratégia, que eu realizei aquilo que eu planejei, eu passo a ter uma previsibilidade. Isso quer dizer o quê? Esse mês eu tenho certeza que eu vendo tantos mil, pelo menos. Porque eu tenho X clientes que me compram Y por mês, né? Então, eu passo a ter previsibilidade de faturamento. Aumento da receita do meu comissionamento. Se eu estou vendendo mais, eu vou ganhar mais, né? Reconhecimento do mercado. Isso é uma das coisas mais importantes, né? Da gente ser reconhecido como um bom consultor, um bom profissional, né? Dentro do nosso mercado. E fico pronto para ascender na minha carteira, na minha carreira, né? Então, foi o que eu falei. O consultor, normalmente, aquele que não pensa além, né? Ele fica esperando e aguardando ser cobrado por alguém para ele cumprir aquele compromisso quase que quartelar, né, com o chefe dele, né? E eu tenho que ligar para 20 clientes hoje. Por quê? Porque o meu chefe me anda, meu chefe é muito chato, né? Eu não olho para mim, né, e dizer assim, não, isso vai ser bom para mim. Eu ter essa meta não é bom para ele só, não, é bom para mim, né? Então eu quero essa cobrança, né? Então você fica apto a ascender na carreira, entender o cenário e poder implantar isso em qualquer lugar que você esteja, né? E também o orgulho de você ter alcançado o sucesso naquele teu trabalho, né? Aí eu coloquei aqui para a gente lembrar que é bem interessante, né? Qual é a definição de sucesso, né? É a consequência positiva de alguma coisa que expressa o êxito de quem a fez. Então, o sucesso, basicamente, é isso, né? Não é só o dinheiro, não é só a comissão, não é só isso ou aquilo. É uma consequência positiva, né? De alguma coisa que expressa o êxito de quem a fez. Tá? Eu achei essa frase bem bacana, tá?